Na leitura e estudo da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, nós vimos no vídeo anterior o capítulo denominado Sacrifício de Mulher, o diálogo de André Luiz com sua mãe e ela se preparando para o retorno à Terra, numa nova encarnação, num trabalho de missão de auxiliar o seu ex-esposo da última encarnação e também daquelas moças que, juntamente com o seu ex-marido, se corromperam na vida anterior e ela vai recebê-los, inclusive como filhas, né? E no capítulo atual, o 47, onde se denomina a volta de Laura, nós temos também o retorno da mãe de Lísias, aquele cuidador que ajudou muito André Luiz na recepção no complexo hospitalar, e inclusive que o hospeda em sua residência junto de sua mãe, Dona Laura. Tá? Então vamos dar início à leitura desta obra. Diz André Luiz no início: não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas de grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, onde Dona Laura inclusive presta os seus trabalhos, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Olha só a denominação do Departamento de Contas, né? Aqui no caso, as contas a que ela tem direito pelos trabalhos executados lá nas esferas da colônia de Nosso Lar, ok? Então, vamos dizer, a organização faz parte dos espíritos mais esclarecidos e mais adiantados, tá? Continuando, não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais retraída, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísia explicava ao representante do departamento: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminar as aplicações do serviço de preparação do Ministério do Esclarecimento. Vejo que o processo de reencarnação, nós aqui que achamos que as coisas se dão pura e simplesmente após a concepção do ato sexual entre o homem e a mulher, né? E o aguardo de 9 meses, em média, para que o espírito reencarnante venha à luz, né? Mas há toda uma preparação que é feita nestas colônias por técnicos espirituais de processos reencarnatórios, né? Como nos revela André Luiz aqui, a dona Laura, ela diz que terminou as aplicações no serviço de preparação. E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor do Departamento de Contas tornou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições,
milhares e milhares de horas de serviço a seu serviço perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Olha só a importância do trabalho e da condição de sabermos servir a todos os nossos semelhantes, né? Ela conta com a retaguarda de mais de 1 milhão de companheiros no plano da colônia de Nosso Lar e conta com os trabalhos em condições favoráveis de milhares de horas na prestação de serviços úteis. E ele continua, além disso, os filhinhos que aqui estão constituirão seu belo estímulo à retaguarda. E ela responde, tudo isso me reconforta, mas sem disfarçar a sua preocupação íntima. Mas devemos, diz ela, compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que o meu esposo, que me precedeu no esforço, no enorme esforço, e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio, que lá se encontrava também. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos também. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Sempre dissemos nesses estudos, desses vídeos que temos feito já ao longo de um ano, que quando nós estamos reencarnados, a nossa consciência espiritual é adormecida. Enquanto estamos no corpo terreno, né, as nossas existências anteriores ficam como que latentes no nosso subconsciente, mas que quando estamos no plano do espírito, esta amplitude da nossa mente espiritual se expande. Tá? Daí o receio de Dona Laura de retornar às lides terrestres, pois que haverá este embotamento da sua experiência espiritual já milenar. Ok? Mas continua lá o ministro Genésio. Não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, porque nós não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Nós, quando falamos sempre muito no nosso meio espírita, né, de anjos da guarda, de nosso mentor, de espíritos amigos, dos bons espíritos nossos auxiliares, nós estamos em constante contato vibracional com as esferas da qual nós realmente pertencemos, né? Se nós já adquirimos esta capacidade de entendimento e esclarecimento mais espiritualizado, nós temos companheiros do lado dos espíritos que estão sempre a nos auxiliar. Claro é que a responsabilidade dos atos e das atitudes a nós pertence, mas nós não deixamos de contar com o amparo. E é por isso que a recomendação de Jesus do orai e vigiai é sempre útil a todos nós, pois que nós contamos com este amparo de grandes amigos espirituais. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere nas glórias imensas de ser útil, até porque esta reencarnação da Dona Laura será, junto de seu esposo, né, em missão de trabalho em reerguimento de companheiros, de amigos, de espirituais, para que voltem à senda da evolução comum. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado socorro espiritual nas lições dos companheiros, a fim de manter-me vigilante aqui nas lições recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o sol, o nosso sol, é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos.
como já falamos agora há pouco, né? Esse esquecimento da nossa existência espiritual, sempre para o espírito jamais esclarecido e evoluídos, que tem esta consciência espiritual desperta, né? Sempre se torna um motivo de preocupação. Mas que, à medida que a gente evolui, estas preocupações, quando internados na Terra, no corpo terreno, né, essas preocupações estão diminuindo graças à plenitude da nossa consciência desperta espiritual, ok? Então, esta preocupação de Dona Laura é real e acredito eu que isto é uma conotação geral de espíritos dessa faixa vibracional em que se encontram os espíritos em colônias semelhantes à do nosso lar, quando da sua reencarnação, tá? Então, mas observe que ela fala do ouvido do esquecimento temporário, tá? O espírito eterno, o imortal, ele tem consciência que a sua existência, por mais longa que seja aqui na Terra, 70, 80, 100 anos, quiçá, né? Ou com o avanço da melhoria das nossas condições de vida na Terra, da melhoria da própria medicina, dos processos saudáveis a que nos entregaremos agora e no futuro, né? Talvez tenhamos existências terrenas de mais de 100 anos, tá? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma mínima gota no oceano da nossa existência espiritual. E ela continua: sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação de Dona Lara e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. E agora nós vamos ver aquilo que eu acho que é uma dos maiores auxílios, das maiores ajudas que todos nós podemos receber do plano espiritual na nossa vida terrena. Diz o ministro Gerésio o seguinte: ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Olha só a ajuda que a gente recebe do plano espiritual, e aqui ainda na Terra, ainda egoisticamente, nós pedimos auxílios diretos para nós enquanto encarnados. Vamos reler, né? A ajuda que nós recebemos dos outros espíritos, nossos anjos guardiões, né? Se refere a nós esquecermos-nos de nós mesmos e nos dedicarmos ao nosso próximo, como nos ensinou o Mestre Jesus. Ama o teu próximo incondicionalmente. Relendo: ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo. E ele continua: o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor, ou seja, nas esferas de nosso lar e em colônias semelhantes a estas, né? As vibrações da população destas colônias, vibrando em sintonia com o Evangelho Redentor de Jesus, faz com que nós tenhamos uma estadia nestes planos tranquilas e serena. E ainda que as velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente da colônia. Na Terra, porém, a nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas e negativas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro.
Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente o campo de luta. Toda a luz que acendemos de fato na Terra lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A força do nosso pensamento, do nosso otimismo, é que contribui para o êxito das nossas encarnações. Nós não podemos nos entregar nunca a ideias pessimistas, a negativismos, a ideias que se coadunem com os pensamentos inferiores, ainda de tanto quanto os espíritos que habitam a Terra permanecem nessas zonas inferiores do pensamento. O nosso pensamento positivo, voltado dentro das luzes do Evangelho, né, é força segura para o êxito de nossas encarnações. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos do ministro Genésio. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Eu precisava levantar as energias. Faltava-me esta exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Muitas vezes, quando nos entregamos a processos de tristeza profunda, a processos de depressão, como a gente tem visto ocorrer muito nesta época, inclusive na qual atravessamos nesta pandemia, é importante nós nos recordarmos que estes pensamentos tenebrosos têm o poder, muitas vezes, de nos fixar na mente e no coração atitudes negativas com relação à nossa própria evolução espiritual. Importantíssimo nós nos dedicarmos à saúde mental, a pensamentos positivos, pensamentos amorosos e deixarmos de lado todas e qualquer tristezas que nos arrebatem para as trevas. O nosso campo mental é importantíssimo para o nosso processo evolutivo. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhe, sem dar a importância que exige. Sim, agora compreendo, diz Dona Laura. Genésio sorriu satisfeito e ainda acrescentou. Dentro do nosso mundo espiritual, cada ideia é como se fosse uma entidade à parte. Nós ouvimos muito na obra de André Luiz, em outra obra de André Luiz, no livro Libertação, a ideia das formas pensamentos. Os nossos pensamentos são como que se materializações das ideias que nós formamos. Se negativas, nós formamos entidades negativas. No entanto, se positiva, nós formamos entidades positivas. Relendo esta consideração de Genésio. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fosse uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou. E lógico que nós não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Como dizemos anteriormente neste mesmo vídeo, né? A questão da reencarnação no plano espiritual, para a preparação do espírito para reencarnar, todo o processo
de cuidado que tem que se ter, né? É imprescindível nós sabermos que nós não estamos sujeitos ao vento das casualidades. Tudo é feito com planejamento, tudo é feito com perfeição, né? Há a existência de técnicos especializadíssimos nos processos reencarnatórios. Relendo este trecho que é muito importante. O gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Eu pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Essa observação, aqui nós na Terra ainda não temos esta verdadeira consciência da importância do sangue, tanto no trato das nossas existências carnais, terrenas, sabemos da importância do sangue oxigenando e levando praticamente vida a todas as células do nosso organismo, mas desconhecemos ainda a profundidade com que é a representatividade do sangue no nosso corpo material e também no corpo espiritual, ou no perispírito, melhor dizendo. Tá? A esse respeito, nós gostaríamos aqui fazer um parêntese e ler na obra de André Luiz também, na terceira obra, que se constitui aquela série dos chamados os livros, os 16, né? Onde no capítulo 13 do Missionários da Luz, André Luiz, com o auxílio do instrutor Alexandre, no capítulo sobre a reencarnação, onde vai reencarnar Sigismundo, né? Uma obra bastante interessante e bastante esclarecedora. Se Deus quiser, estaremos estudando ela mais adiante, né? Onde, nesta obra, a respeito da conceituação para nosso conhecimento a respeito do sangue, sobre uma informação de que a existência do espírito reencarnando esteja completada somente aos 7 anos de vida, nós temos aqui uma pergunta de André Luiz a Alexandre, que diz o seguinte: por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estariam terminado o serviço da reencarnação? Veja que o processo reencarnatório, que nós imaginamos que é quando a criança vem à luz, né? Mas sabemos que da preparação do espírito durante os 9 meses de encarnação e até os 7 anos de idade é um processo relativamente longo para a existência do espírito na Terra. Como sempre acontecia após essas perguntas de André Luiz, o nobre mentor complacente sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, ou seja, há um certo automatismo em todo o nosso organismo. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Ou seja, o corpo do perispírito, o corpo espiritual, que é o que é a forma, é a forma, vamos dizer, que dá forma ao corpo material, né? Ele está muito radicado no sangue. Continua Alexandre. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno.
Mas logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu, que é o espírito, reencarnado, ensaia a consolidação das suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa ele a presidir por si mesmo ao processo da formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existência no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa a atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação divina. Vejam, queridos, que a importância do sangue nas nossas existências é porque há uma ligação na forma pré-espíritica, pré-existente, que nos dá a constituição do organismo terreno, radicada fundamentalmente nos glóbulos do sangue. Né? Daí a importância desta constituição e desta ligação perispiritual que nós sabemos que se dá entre o espírito, que se utiliza do fluido do corpo perispiritual como meio de agir perante a matéria. O eu pensante, ele não consegue atuar sem estas questões fluídicas. Tá? Nós já tivemos em vídeos anteriores de estudos sobre os fluidos esta importância do eu pensante através da sua vontade, agindo sobre os fluidos, né, que vão fazer a atuação diretamente na matéria. E segundo estes esclarecimentos da obra de André Luiz, esta atuação se dá para o espírito reencarnante diretamente do sangue, onde se encontra radicado os laços perispirituais que nos ligam através das forças dos chakras e dos plexos, né? Das forças que nos ligam o perispírito ao corpo terreno, sempre com o comando da vontade do eu pensante, o espírito. Daí a preocupação de Dona Laura, né, quando ela diz, relendo esse trecho, né, que pedia essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade, ou seja, a sua forma corpórea, através do seu perispírito, não deverá depender tanto da hereditariedade de seus pais, que vão fazer com que ela retorne ao plano terreno, né? Mas sim que ela consiga esta dominação através do seu próprio sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, continuando, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas, visto que, quando a gente colabora e aprende a servir e não a ser servido, né, as intercessões que nós temos para os nossos processos evolutivos são enormes. Aqui revela este funcionário do Departamento de Contas que o próprio governador de nosso lar, né, interfere diretamente com intercessão favorável à reencarnação de Dona Laura. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada, faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Lise e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Teresa é a outra filha de
Dona Laura, que retornou da Terra recentemente. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, nós não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta da Terra senão como uma bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. E aqui há aquela conceituação que sempre batemos firmemente, onde nós não reencarnamos para sofrer, como às vezes essa ideia ainda circula no nosso meio espírita mesmo, né? Nós reencarnamos para aprender, para provar que o que nós aprendemos também no plano espiritual já incorporamos no nosso ser. Nós reencarnamos para evoluir, tá? Ao despedir-me alta noite da senhora Laura, disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre já nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal do companheiro nosso. Além disso, amanhã estarei a despedir-me, não falte. Veja que, embora nós reencarnados, né, a possibilidade de retorno aos planos do espírito, muito provavelmente, como nós vamos ver, né, durante o nosso sono físico aqui na Terra, né, nós podemos ser levados a estas esferas mais espiritualizadas e estarmos em confabulação com os nossos entes queridos. E nós vamos ver no próximo capítulo, que se denomina culto familiar, esta questão do retorno ao plano do espírito, enquanto ainda encarnado na Terra, do Ricardo, esposo de Dona Laura, né? Então, Dona Laura pede a André Luiz não faltar a este culto, e André agradece comovidamente, esforçando-me para ocultar as lágrimas das saudades já prematuras que me despontavam no coração. E assim termina esse capítulo, e desejamos solicitar sempre a vocês, quando nós nos dispusemos a fazer estes vídeos, no intuito de divulgar a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus, que todos aqueles que conosco acompanham estes nossos vídeos, que o divulguem, compartilhem junto de seus familiares, junto de seus amigos, para que assim possamos todos nós, com este despertamento espiritual, evoluirmos em conjunto na mesma sintonia de amor de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.